Pessoal, continuando então na aula passada, nós estávamos falando sobre os tipos de isomeria. Estávamos diferenciando aqui entre isomeria plana, a isomeria espacial, tá? Na isomeria plana nós podemos observar que nós temos aquela que é estática, que é a maioria, e temos a dinâmica, que nós chamamos de tautomeria, certo? E na estática a gente tem a metameria, que quando você compara dois compostos, a posição, por exemplo, do oxigênio, tá? No éter, ele pode modificar, então você tem a posição diferente do heteroátomo. E dentro das isomerias planas, a gente viu aqui algumas isomerias bastante diferentes, né? Quando você tem, por exemplo, de cadeia, uma cadeia normal, comparada com uma cadeia ramificada, uma cadeia aberta, tá? Que é insaturada, com a cadeia fechada, que é saturada. Então, você pode comparar também uma cadeia homogênea com uma cadeia heterogênea, enfim. Você tem várias comparações aqui, posição, tá? Você tem a questão também, que a gente chama além da metameria, você tem também a tautomeria ou isomeria dinâmica, que nesse caso que nós já vimos, você tem a movimentação aqui, né, das insaturações, muitas vezes. Então, com essa movimentação da insaturação e de alguns elementos, ou de alguns átomos, por exemplo, ou elemento químico, aqui você tem, por exemplo, né, um dos hidrogênios de cá foi para cá, e deixou de ser uma propanona, se tornou, então, um enol, tá? Que são isômeros. Aí a gente começou a falar sobre isomeria espacial. E na questão da isomeria espacial, nós falamos um pouquinho sobre isomeria geométrica, tá? Nós vimos, então, a disposição cis e trans, lembrando que cis você tem os isômeros, então, tá? Coincidentes no mesmo plano, e no trans você tem aqui em planos transversais, né? Planos transversais, que compreende os compostos. Falta a gente fazer exercícios, mas a gente vai fazer os exercícios todos juntos, tá? E nós começamos também, além dessa questão aqui, ver a questão da isomeria óptica, tá? Então, na isomeria óptica, nós estamos vendo aqui a necessidade que há de alguns pré-requisitos para que eu possa ter essa isomeria, tá? E nós vimos alguns pré-requisitos. Então, um desses pré-requisitos é que você obtém, então, um carbono, pelo menos um dos carbonos, ele apresente essa condição aqui, ó, de chiral, né? Chiral, ou seja, quando você coloca a sua mão diante do espelho plano, a sua mão, ela não é sobreponível, tá? A imagem do espelho que aparece do outro lado. Então, se ela não é sobreponível à imagem, então você tem, então, uma situação que pode levar, nem sempre leva, mas pode levar à isomeria, que a gente chama de isomeria óptica, tá? Então, o primeiro pré-requisito para que eu tenha um composto óptico, destrógeno e levógeno, é que eu tenho, então, essa condição. Eu tenho que ter um carbono, que a gente vai chamar aqui de carbono quiral, tá? Ou seja, o mesmo carbono que ele apresenta 4 tipos de ligantes diferentes, como você está vendo aqui, ó. Então, eu tenho 4 tipos de ligantes diferentes. Então, um detalhe legal. Então, aqui você está trabalhando com luz natural e luz polarizada. Então, você vê muito isso na física, né? Na luz natural, você tem a luz aí com aquelas 7 cores, como uma onda eletromagnética, tá? Prioritariamente prevalecendo a cor branca na mistura dessas cores, e ela apresenta, então, infinitas capacidades ou infinitos planos de vibração. Já no caso da luz polarizada, tem uma diferença, né? Ela vai vibrar sempre num único plano, tá? Dessa forma, você vai ter 2 tipos de substâncias, que a gente parou aqui, substâncias opticamente ativas e substâncias opticamente inativas. Qual que é a diferença? A ativa são aquelas que são desviadas pelo plano de vibração da luz polarizada. Inativa, quando ela não sofre desvio do plano da luz polarizada. Aí, você vai ter, onde nós paramos, essa questão aqui, ó, dos ácidos láticos, que nós falamos aí que no espaço, eles se colocam, se comportam de formas diferentes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que é a simetria desse ácido lático. Nós paramos aqui na aula passada. Então, só para você ter uma noção, deixa eu pegar aqui a imagenzinha para você ver, para ficar
mais claro o que eu estou falando. Então, quando eu pego... Por que o ácido lático, na verdade, Zé, ele é um isômero? A partir de qual informação, a partir de qual comparação, e também, foi aquilo que eu disse para vocês no final da aula passada, de sexta-feira, que essa situação aí é muito importante para vocês, né? Porque ácido lático lembra os princípios da respiração celular, tá? Que é a questão das câimbras, etc. Tal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou colar para vocês aqui um composto, só para você enxergar que eu estou falando aqui, ó. Por que que isso é um isômero óptico, Zé? Vamos entender. Vou fazer algumas anotações também, que vai ser bastante importante antes da gente começar a resolver os exercícios pertinentes a essa aula. Quer ver só? Olha aí. Se eu pegar aqui, ó, eu vou colocar para vocês aí. Olha o ácido lático que vai ser copiado aí, ó. Olha que legal. Zé, a primeira coisa que eu estou observando é que ele respeita a assimetria. É um carbono assimétrico, né? Exatamente, ele é um carbono assimétrico. Se ele é um carbono assimétrico, ou se ele é um carbono, que nós chamamos aqui, além de assimétrico, se ele é um carbono, tá? Quiral, ele tem que apresentar, então, 4 ligantes diferentes. Então, aqui eu tenho um ligante, que é o ácido carboxílico, eu tenho hidrogênio, eu tenho hidroxilo, e tem um ligante aqui que é o metil, tá vendo? Então, tem 4 ligantes diferentes. Agora, eles estão aqui colocados em posições distintas. Como é que eu vou chamar essas duas disposições? A disposição, tá? À direita, então vem a palavra dextro, que é destro, né? Na verdade, onde eu digo a palavra destro, significa direita, e a posição levo, significa, então, a condição esquerda, tá? Canhota, nós vamos ter. Então, vamos falar aqui algumas coisinhas e vamos fazer algumas comparações, tá? Quando nós comparamos essa molécula de ácido lático tão importante para vocês, que ela aparece sempre no processo de coagulação do leite, tá? Então, olha só, por que que eu tenho o levógero, que nós paramos nisso na aula passada, e por que que eu tenho o destrógeno? O que que acontece? Eu vou colocar assim, ó, quando, olha só, submetemos, tá? Essas duas moléculas de ácido lático, essas duas moléculas de ácido lático, aqui, eu coloquei para gravar a aula, pessoal, coloquei, né? Então, depois eu sou cabeçudo, depois eu acabo esquecendo. Então, olha só, quando submetemos essas duas moléculas de ácido lático, vamos colocar assim, tá? A um feixe de luz polarizado, a um feixe de luz polarizada, tá? Notamos que uma delas vai desviar, então, tá? Desvia o feixe de luz polarizada para a direita. Então, vai desviar o feixe para a direita, certo? Então, olha só, sendo denominada, nós chamamos de dextrógeno. Tá? Então, tá para a direita, dextrógeno. Aí, pessoal, se ele está para a direita, como é que a gente vai escrever o nome desse ácido, que é o ácido dextrógeno? Então, a gente escreve assim, ó, ácido, aí tem uma diferença. Aí você coloca um Dzinho, tá? Na frente, aí você coloca lático. O D é de dextrógeno, de direita. Tá? Então, ácido D lático. Agora, em contrapartida, a outra vai desviar para a esquerda, certo? E a outra promove um desvio para a esquerda. Bom, se ela promove um desvio para a esquerda, ela vai ser denominada, então, de levógeno.
tá? Sendo denominada de, vamos colocar assim, levógeno. Ah, então, Zé, se ela é denominada de levógeno, como é que vai ser a nomenclatura desse ácido? Tranquilo. Você vai só colocar assim, ó, ácido L, esse aqui é L, tá? Esse L aqui tá bem feinho, mas parece um I, né? Vou colocar o L maiúsculo para ficar bem claro, mas na verdade a gente representa por L minúsculo, tá? Porque se eu coloco o L minúsculo, ele tá parecendo um I maiúsculo, né? Então eu vou colocar assim, ácido L lático. Beleza? Então o que que acontece? Quando eu comparo os dois, então, eu tenho duas formatações. Você vai entender daqui a pouco por que que eu tenho duas formatações e por que que eu posso comparar isso aqui com a óptica geométrica, tá? Com aquilo que vocês veem com o Eric, por exemplo, ele está falando para vocês sobre imagens diante de espelhos. Principalmente a imagem que é formada diante do espelho plano, você tem uma imagem virada ou invertida, que a gente chama de imagem enantiomórfica, certo? Vocês lembram bem dessa questão. Então, vamos colocar assim, ó, duas coisas, duas aplicações. Então, ó, o que é importante para vocês. O ácido destrógeno, o ácido lático, que a gente chama aqui, tá? De destrógeno. Então, vamos lá. O ácido lático destrógeno. Qual que é a particularidade que ele tem? Ele é obtido através do que, Zé? Não esqueçam disso, tá? Isso é importante para vocês. Pela ação de bactérias. Quem são essas bactérias? Que estão presentes no extrato da carne. Tá? Então, esse é o ácido que a gente chama de ácido destrógeno. Está presente no extrato da carne. E o ácido, que a gente vai chamar aqui de ácido lático levógeno, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Olha, esse ácido levógeno está na prova de vocês, tá? Só isso. Não se esqueçam desse detalhe. Tá? Então, essa informação pertinente a esse ácido levógeno está na prova de vocês. Por que que ele é importante na nossa prova, Zé? Por uma razão muito simples e muito objetiva. Ele é importante tanto na bioquímica quanto na química, porque ele compõe uma das fermentações. E vocês sabem que fermentação, eu não estou dizendo que pode cair na prova. Eu estou afirmando que vai cair na prova. Duas situações diferentes, tá? Então, respiração anaeróbia vai cair na prova. Então, ponto. Não tem o que ver isso aí. Então, o ácido lático, então, que a gente chama de levógeno, tá? A partir da fermentação, a gente já viu isso naquela última aula, da fermentação da sacarose, o que vai acontecer, tá? Vamos colocar aqui já o nome da bactéria também, relacionado com essa fermentação da sacarose. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, o bacillus. Vou colocar aqui bacillus, tá? Acidi levolactite. É o nome dessa bactéria aqui. Zé, eu tenho que saber o nome dessa bactéria aqui, igual eu tenho que saber o nome das viroses para a prova? Não, bacteriose não cai nessa prova. Só que essa bactéria é importante para a sua prova. Não o nome dela, mas o que ela faz, tá? Então, você não pode esquecer que o ácido lático, quando a gente fala do levógeno, tá? Ele tem uma condição bastante legal, bastante interessante. Qual que é a condição deles? Bom, ele realiza, é ele que é responsável por aquele processo de coagulação do leite. Não é o destrógeno, é o levógeno. Então, você toma cuidado. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele é produto, vamos chamar assim, ó. Produto do processo de respiração, vamos
chamar assim, anaeróbia. Essa respiração anaeróbia é a mesma coisa que fermentação do leite. E leva à coagulação. Tá? Então, ele é produto, então, tá? Que vai, de onde você vai obter o processo de coagulação do leite. E, além disso, além da obtenção do leite, então, olha só, outra coisa que vocês já aprenderam também, eu só vou reforçar aqui também na química, porque aí você se torna indesculpável. Você viu aqui os dois lados, então não tem como você falar, Zé, não vi esse negócio. Não, você viu sim. Então, ó, o acúmulo desse ácido no músculo. Sim, mas tá difícil hoje, né? Provoca câimbras musculares. Nossa, então não posso esquecer disso, Zé? De jeito nenhum. Isso é uma situação importante para vocês, tanto na química quanto na biologia, tá? Então, o que eu tenho, Zé? Eu tenho o destrógeno, nesse caso aqui, esse destrógeno, Zé, ele está relacionado, então, à ação de bactérias no extrato, por exemplo, de onde você tem carne, tá? E o levógeno está relacionado, então, à ação dele sobre a glicose da sacarose para quebrarem ácido lático no processo de fermentação do leite. E no processo também que, quando falta oxigênio no nosso músculo, nós começamos a utilizar, então, a via anaeróbia, tá? Aí você tem uma redução na liberação de composto energético em cerca de 19 vezes menos, né? No processo aeróbio, você tem aí um processo que produz basicamente 38 ATPs. No processo anaeróbio, esse processo produz apenas 2 ATPs, tá? Então, vamos lá? Portanto, vamos colocar aqui, ó. Esses dois compostos, tá? São o que nós chamamos de isômeros ópticos, tá? Então, aqui nós temos dois isômeros ópticos. Então, vamos ver aqui, então, ó, uma situação muito interessante agora que envolve a situação do carbono assimétrico. Por que nós chamamos de quiral? Vem de quiromancia. Já ouviu falar de quiromancia? Aquele processo que muitas vezes se encontra, às vezes tem um grupo de ciganos que acampam, né, próximo à cidade. Aí eles começam, então, a fazer passeios, geralmente pelo centro das cidades, aí fica sempre a cigana, ou uma ou duas ciganas, pedindo para fazer a leitura das mãos, né, para ver sobre a questão mística, né, enfim, não vou entrar nesse aspecto, mas para ver como é que está a sua vida amorosa, sua saúde, blá, blá, blá. Esse processo é conhecido como quiromancia, no grego, tá? Por que a gente usa esse tipo de nomenclatura para o carbono assimétrico ou quiral? Exatamente porque ele tem a mesma condição de uma mão diante do espelho plano, tá? A imagem que você vai enxergar da sua mão diante do espelho plano é uma imagem que a gente chama de imagem o quê? Enantiomórfica. É uma imagem virada, tá? Ah, se a imagem ela é virada, ela não é sobreponível, Zé. Exatamente. E esse carbono, como ele é um carbono que tem 4 radicais diferentes, quando você coloca ele diante do espelho, ele aparece também virado. Então, você tem um lado dele que é o destrógeno e o outro lado dele que é o levógeno. Portanto, eles não se sobrepõem, tá? Como eles não se sobrepõem, aí nós temos substâncias que a gente chama de substâncias opticamente ativas, capazes de desviar o feixe único de uma luz polarizada. Beleza? Então, vamos colocar assim, para ficar bem claro, ó. Um modo de verificar se a molécula, vamos colocar um modo de
verificar se a molécula tá, de determinado composto, vamos chamar assim, ó, realiza o que nós chamamos de atividade óptica. Então, se essa molécula realiza atividade óptica, é através ou por observar o que, Zé? Se a molécula possui, só para reforçar isso aqui, tá? Que nós já tínhamos dito anteriormente, o famoso carbono quiral. Possui algum carbono quiral ou simétrico. Ou seja, em outras palavras, ele tem, então, 4 ligantes distintos, tá? Com 4 ligantes distintos ou diferentes. Ah, Zé, mas que legal. Então, dá para eu saber, então? Dá. Vou dar um exemplo aqui, eu vou tentar colocar uma imagem para vocês, que vai ficar bem claro aqui para vocês, tá? Olha só, note que isso ocorre no ácido, que a gente chama de ácido lático. Isso, tá? Sendo, vamos colocar assim, que esse tipo de carbono, é chamado de quiral. Por quê? Porque ele vai originar-se, então, da palavra grega que significa kiros, mão, quiromancia, que se origina da palavra grega para mão, tá? Então, mão no grego de onde vem a palavra aqui que a gente chama de quiro, de onde vem a palavra quiromancia. Mancia já é leitura das mãos, tá? Então, ó, assim, vamos colocar assim, ó, como nossa mão, o que nós chamamos aqui de estéreo de isômeros distintos, chamar assim como nossa mão, os estereoisômeros ou isômeros diferentes, ópticos, tá? Eles têm uma condição interessante. São, basicamente, a imagem no espectro fotômetro, que a gente chama, ou imagem especular, um do outro, tá? Quando você tem imagem especular um do outro, mas essa imagem ela está virada ou invertida, então vamos colocar assim, ó, sendo chamados de enantiomorfos ou, você vai lembrar lá no Eric, enantiômeros. Enantiômeros, tá? Então, tanto essa questão de enantiomorfos e enantiômeros, dentro disso que você está falando, quero enxergar isso que você acabou de falar. Então, vamos enxergar a relação da mão com o ácido lático, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que não vai ter problema não para eu
passar a imagem para vocês aqui. Eu creio não. Vamos ver aqui se vai dar. Acho que vai, né? Sempre dá, tem que dar agora também. Então, vamos comparar aqui, ó, só para você enxergar o que eu acabei de dizer aí, o que eu acabei de escrever para vocês. Para ficar fácil você assimilar devagar todo esse processo. Semana que vem, na terça-feira, eu volto com eletroquímica, tá? É que eletroquímica eu preciso pelo menos de 2 aulas para a matéria render. A gente vai voltar. Então, estamos desde o princípio fundamental da eletroquímica, detalhes e mais detalhes. Semana que vem a gente vai começar a fazer alguns exercícios durante a aula de terça-feira. Então, vamos colocar aqui. Ver se eu consigo. Aí, beleza. Exatamente isso que eu queria mostrar. Olha só. Quando você compara aqui os dois compostos, o que está acontecendo? Estou falando que ele chama-se, né? A gente chama aqui de quiro, tá? Ou quiral, primeiro. Porque eu estou considerando aqui 2 ácidos láticos e olha a disposição desses ácidos láticos, tá? Eu tenho disposição, quando ele é submetido a uma luz polarizada, ele fica com disposições distintas. É como se você estivesse colocando aqui, ó, a sua mão diante do espelho, tá vendo? A sua mão, ela não é sobreponível, ela forma uma imagem virada da outra mão sua, né? Você coloca aqui, você tem uma imagem virada. Como você coloca o seu rosto, você vai ter uma... Então, você vai ter uma imagem virada. É a mesma coisa que acontece com relação aos compostos opticamente ativos, como o ácido lático. Se você coloca essa disposição, você vai ter, então, uma disposição virada desse composto, tá? No espelho. Ou seja, essa disposição virada, aí entra a física, você tem o que nós chamamos de enantiopomorfismo, ou simplesmente enantiomorfos, tá? Ou simplesmente enantiômeros. Então, nessa condição, você tem essa situação que é fácil de você enxergar e é fácil de você guardar. E analogia quando você faz o da direita e o da esquerda, o destrógeno e o levógeno, tá? Que acontece com o ácido lático. Mas ainda assim, Zé, tem algum detalhe, algum tipo de exceção que é muito importante para a prova nossa da Unifenos? Sim, tem. Pior que tem. Ainda tem mais uma imagenzinha ainda para eu colocar para vocês. Vou colocar assim, ó. Além disso, vamos colocar assim, ó. Além disso, tá? Ó, deve-se observar também um detalhe fundamental. Se as estruturas, suas moléculas, tá, não se sobrepõem, o que está acontecendo, Zé? Se elas não se sobrepõem, o que acontece? Então, ó, porque se a estrutura de determinada molécula, vamos colocar assim, não se sobrepõe, porque se a estrutura de determinada molécula em sua imagem, tá? Se sobrepõe sem alteração, sobrepõe fica ruim, hein? Sobreporem, né? Sem alteração, o que vai acontecer? Aí, nesse caso aqui, não está acontecendo enantiomorfismos, tá? Elas não se sobrepõem, mas a estrutura da sua imagem, tá? Elas não estão se... Como é que fala? Deve-se observar também, deixa eu ver que eu coloquei aqui, as estruturas de suas moléculas não se sobrepõem, porque se a estrutura de determinada molécula e sua imagem se sobreporem sem alteração, então, se ela se sobrepor, não sofrer nenhuma alteração em função da luz polarizada ou do feixe único de luz polarizada, em que ela está sendo submetida,
aí você vai ter, então, uma substância que a gente chama de substância opticamente inativa, tá? Vamos colocar assim, ó. Então, serão a mesma molécula, serão a mesma molécula, tá? E não isômeros ópticos. Ficar mais fácil para a gente enxergar isso aqui que eu estou falando. Isso já é pegadinha, tá? Por quê? Porque se você pegar esse composto que eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha só. Tá vendo aqui, ó? Qual que é a diferença dessa aqui para o ácido lático? Nesse caso aqui não há, tá? Elas não são sobreponíveis, tá certo? Então uma não sobrepõe a outra. Se eu pegasse aqui, por exemplo, uma imagem de espelho, elas não são sobreponíveis também. Só que tem um detalhe, tá? Elas não são isômeros ópticos. Por quê? Porque ao serem sobreponíveis, nesse caso aqui, ou ao não serem sobreponíveis, automaticamente elas não conseguem desviar o feixe de luz polarizado. Então, se elas não conseguem desviar esse feixe de luz polarizado, aí você vai ter, por exemplo, aqui, ó, quando você pega dois carbonos, você está vendo aqui que esses carbonos são carbonos quirais, você está vendo que ele tem 4 ligantes distintos. Você tem o cloro, bromo, hidrogênio, flúor, tá? E aqui idem. Só que, olha o que está acontecendo aqui, ó. Os bromos estão no mesmo plano. Então, um dos elementos desse composto, ele é mantido no mesmo plano. Se ele é mantido no mesmo plano, tá? Eles não são sobreponíveis. Ah, mas se eles não são sobreponíveis, eles vão ser, então, o que, Zé? Isômeros, o quê? Ópticos, tá? São isômeros ópticos quando não são sobreponíveis. Agora, um detalhe. Qual seria esse detalhe aqui para a gente já ir caminhando para o fim dessa aula aí, que eu tenho que entrar no outro, tá? Então, como é que eu consigo estabelecer isso, Zé? Como é que eu consigo saber se são ou se não são sobreponíveis, se são ou não são isômeros ópticos, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Então, você tem a física dispõe disso, tá? Um dispositivo que consegue aferir o que nós chamamos de polarização da luz. E esse dispositivo aqui é o polarímetro, polarização, isso mesmo, polarímetro, tá? Então, vamos colocar assim, ó. No entanto, o que você vai ter? É somente por meio da utilização de um polarímetro, o aparelho que vai medir, que vai aferir, então, tá? Que é possível saber com certeza se um isômero óptico ele vai ser, então, opticamente, se ele vai ser para a esquerda ou para a direita, tá? Se ele é destrógeno ou levógeno. Se o isômero óptico é
destrógeno ou levógeno. Tá? Aí entra duas coisas. Então, esses dois compostos, você está vendo aí acima que nós colocamos, apesar, presta bem atenção, de serem quimicamente, e por que não dizer também fisicamente, iguais, inclusive, obviamente, então, eles apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Eles possuem propriedades totalmente distintas ou diferentes. Então, nesse caso, essa mistura ela é considerada opticamente inativa, tá? Tem-se, assim, uma mistura opticamente inativa, tá? Ou seja, se ela é opticamente inativa, não há desvio no plano de luz polarizado, tá? Não desvia o plano de luz polarizado. Pois é, se não desvia o plano de luz polarizado, essa mistura é chamada de... Vou até mudar a cor aqui para você não esquecer, tá? Racêmica. Nossa, isso é importante. Isso não é importante. Isso eu diria para vocês que é de suma importância, tá? Quando você compara. Aí, Zé, só para a gente ter uma noção, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, só para a gente não perder aqui, se bem que não sei se vai dar, tem 9 minutos ainda, vamos ver se dá. Acho que dá. Daqui a pouco eu disponibilizo o material para vocês aí. Vou fazer um exercíciozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos sair, parar essa de apresentar, tá? Já parei. Vamos apresentar um guia. Eu tenho os exercícios aqui da apostila, deixa eu ver. Só para a gente começar a fazer alguns exercícios, para a gente ver como é que funciona. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso é importante para vocês, não é pouco importante, não, é muito importante, tá? Vai dizer assim, ó, dados os compostos 1, 2, 3 e 4, vão estar aqui. Primeira coisa que você vai falar assim, Zé, estou diante de compostos distintos, né? Sim, está diante de compostos distintos, mas o que está acontecendo aí, tá? Bom, está acontecendo um detalhe interessante. Então, olha só, esses compostos distintos, olha o que está acontecendo. Tem o composto 1, composto 2, o composto 3 e o composto 4. Aí vamos ver o que ele vai dizer aqui no exercício. Ele diz assim para vocês: assinale a alternativa correta em relação a esses compostos. Vamos ver aqui qual que é a alternativa correta. Aqui você vai ter aqui, ó, nos compostos 2 e 4, apresentam o que nós chamamos de tautomeria. Zé, o que é tautomeria? Olha, tautomeria é a isomeria, tá, dinâmica. É aquela isomeria que você tem a condição, então, dinâmica de você estabelecer aqui uma comparação entre dois isômeros. Então, Zé, isso aqui, essa questão da tautomeria, isso aqui é importante, Zé? É bastante importante. Então,
eu tenho que guardar esse nome? Sim, você tem que guardar esse nome. Então, qual que é o nome? É tautômero, tá? Esse nome tautômero, ele é muito importante, porque lembra que eu mostrei para vocês, agora eu já fechei aqui, mas lembra que eu havia mostrado para vocês que o tautômero, tá? Nessa condição tautômero, nós temos aqui algumas situações distintas, onde você tem a modificação da insaturação, tá? E com a modificação da insaturação, você vai ter aqui uma outra modificação também. Aí você acaba que diretamente modificando a estrutura, a fórmula molecular, tá? A partir da tautomeria. Então, Zé, quando eu pego essa isomeria, o que está acontecendo aqui? Então, presta atenção. Primeira coisa, ele diz que os compostos 2 e 4 são tautômeros. Será que eles são tautômeros? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 2 e 4. Então, peraí. Então, o 2 é esse composto aqui, ó. Primeira coisa que você tem que observar, o que é esse composto aqui, ó? O 2, ele representa aqui um aleto, tá? E aqui você tem, então, o quê? Um éter. Então, aqui eu tenho um éter e um aleto, tá? No composto 2. Aí, no composto 4, olha o que acontece aqui, ó. No composto 4, você vai ter aqui uma outra situação. Qual outra situação que eu vou ter, Zé? Eu tenho aqui um álcool e um aleto. Isso aqui é tautomeria, tá vendo aqui a modificação de dupla ligação em simples ligação? Não está havendo. Portanto, isso não é tautomeria. Isso aqui nós chamamos isômeros distintos de função. Então, no composto 2, ó, no composto 2, eu tenho um éter, tá? E um aleto, e no composto 4 eu tenho um álcool e um aleto. Então, o que está mudando aqui, na verdade, é a função orgânica desses dois compostos, não a tautomeria, tá? Então, quer dizer que aqui já está errado. Vamos ver a letra B. Ó, aí vai dizer assim, ó, 1 e 3 são metâmeros. Bom, metâmeros é quando eu tenho, por exemplo, um heteroátomo no meio da cadeia, e a partir desse heteroátomo no meio da cadeia, eu estabeleço aqui a diferenciação. Então, esse heteroátomo aqui, por exemplo, composto 2, poderia estar aqui, tá? E esse aqui está ligado ao metil, mas ele podia estar aqui e aqui teria um etil, na verdade. Então, quando isso acontece, quando eu comparo os dois compostos de mesma forma molecular, eu tenho o que a gente chama de metameria, de acordo com a posição do heteroátomo. Ah, Zé, mas e aí, Zé? Deixa eu entender um detalhe, então. Deixa eu entender um detalhe, Zé. Aí tem um problema, então. Ele está falando que o composto 1 e 3, eles são metâmeros, né? O que ele falou lá? 1 e 3 são metâmeros? Será que eles são metâmeros? Eles estão separados aí, ou estão diferenciados pelo heteroátomo? Deixa eu subir. Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. 1 e 3. Ó, no composto 1 e 3, eu não tenho problema com o heteroátomo aqui. Na verdade, ó, composto 1 é um álcool e um aleto, e composto 3, tá? O que eu tenho aqui no composto 3? Eu tenho também um álcool e um aleto orgânico. Então aqui eu tenho átomo, álcool e aleto, tá? E ali eu tenho álcool e aleto. Então não tem nada a ver com relação à metameria. O que está acontecendo aqui, a diferença é que aqui a hidroxila está no carbono 2, tá? Aqui a hidroxila está no carbono 3. Essa é a única diferença que eu tenho. É a posição da hidroxila. Então, isso aqui nós vamos chamar de isomeria de posição. Tem nada a ver com isômero, tá? De metameria, etc., tal, com heteroátomo. Então, a letra B também está equivocada. A letra C diz assim: 1 e 3 são isômeros de cadeia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Será que tem alguma cadeia diferente aqui, 1 e 3? Bom, a princípio você está olhando aqui uma cadeia ramificada, né? Então, você tem uma cadeia ramificada aqui e uma cadeia ramificada aqui. Então, isso não precifica aqui nenhum tipo de isomeria. Então, 1 e 3 aqui, como a gente viu, você tem isômero de posição, não isômero de cadeia, tá? A posição da hidroxila e a posição aqui do aleto é a mesma nos dois compostos. Então, também está falso.
Aí diz assim, ó, 2 e 3 são isômeros de posição. Vamos ver aqui. 2 e 3. 2. Ó, aqui eu tenho um aleto e tenho um éter. 3, aqui eu tenho um aleto e um álcool. Então não é simplesmente posição aqui não. Aqui são isômeros de funções orgânicas distintas, tá? Então o ideal seria aqui isômeros de função e não de posição, tá? Tá incorreto. E finalmente aqui, ó, letra E, olha só, 1 e 2 são isômeros de função e 1 e 4 são isômeros de cadeia. Vamos dar uma olhada aqui. 1 e 2, ó, 1 eu tenho um álcool e um aleto, o 2 eu tenho um aleto e um éter. Beleza. Isso aqui é isômero de função, Zé? Sim, isso é isômero de função. E aí ele diz que 2 e 4, cadê lá? 2, não, 1 e 4 são isômeros de cadeia. Vamos ver se são. Olha só. Aqui você tem uma cadeia principal maior, mas você mantém aqui o mesmo número, tá? De carbono e hidrogênio. E aqui você tem uma cadeia mais condensada, mas com o mesmo número de carbono e hidrogênio. Então pode ser considerado sim um isômero de cadeia. Então esse exercício, eu marcaria aqui letra E, tá? Que seria a opção correta aí, tá certo? Beleza, pessoal? Então na terça-feira eu volto com vocês, tá? Mais uma aula de terça-feira a gente vai ver química, 2 aulas de química, a gente vai ver a questão das pilhas, da eletroquímica, e além da questão das pilhas, da eletroquímica, nós vamos ver também a questão potencial padrão, né, que a gente está vendo lá, se não me engano, tabela de potencial padrão de oxirredução, que é fundamental para vocês. E a gente continua também naquela parte, tá, de grupos vegetais, continuando estudando aí as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente vai passar para heterosporados, em biologia, e nós vamos continuar também com um detalhe interessante para vocês na semana que vem, sistema renal humano, tá? Vamos lembrar lá dos polócitos, da alça nefrética, alça de Henle, cápsula de Bowman, reabsorção salina, reabsorção obrigatória. Então, são todos temas vinculados aí à prova que vocês farão agora em novembro. Beleza? Ô, Jorge. Cadê o Jorge? Jorge está aí, já vazou, né? Então, beleza. Até terça-feira, pessoal. Tchau, tchau. Só cortar aqui. Agora que eu vi, o pessoal do 9º ano já está aqui, né, meu cara? É que eu disponibilizei o link igual. Não tem problema não, vai. Vamos seguir por aqui mesmo. Deixa eu só mudar aqui. Vocês foram bem, hein? Na prova de ontem. Vamos ver se eu libero a nota para vocês até amanhã. Que coisa, hein? Resolução dos exercícios. Perfeita, hein? Meu Deus. Vamos. Deixa eu só. Pode deixar seguir a aula aqui, não tem problema não. Vamos colocar aqui parar a apresentação que eu estava. Vamos lá na apresentação de vocês. Ô, Gabriel. Opa. Está ouvindo aí, meu cara? Tô ouvindo normalzinho. Gabriel, você foi bem na prova, né, cara? Fui bem? Foi bem mal, né? Foi bem. Ah, não brinca, Zé, não brinca. Gabriel, que decepção, meu cara. Você é louco, fala isso não, velho. Não, a resolução de uma questão tua lá foi icônica, eu diria. Icônica. Mas não tem nada a ver, não. Vai dar para ir com uns 15 no bimestre, o mais importante é isso, entendeu? Ah, não, Zé. Você vai corrigir a prova quando? Vai com uns 15 no bimestre, tá bom demais. Esquenta a cabeça, não. Faz NO, melhora para 18. Hoje é Sai biologia. fora, toda vez que você fala isso, eu vou bem, ué. Mas dessa vez, não sei não, velho. Não, se bem que você foi muito bem na primeira prova,
Você tem que jogar tudo naquele negócio lá no simulado, tal, que vocês fizeram, blá, blá, blá. Simulado vocês não foram uma desgraça, não, foi mais ou menos, né? Então foi razoavelmente bem no simulado. Vamos começar. Você vai mandar as notas hoje, né? Hoje vai não sei o que mandar vai dar, viu, velho? Vou mandar. Eu tô brincando, eu não vi as provas ainda não, ontem não deu tempo. Tá. O Gabriel até respirou fundo ele agora. O Gabriel foi até no banheiro, até dor de barriga nele. Né, Gabriel? Tem até um pouquinho de dor de barriga aí na hora que eu falei do negócio da nota aí. Acabei de tomar café, quase fui lá. O Gabriel é meio nervoso. O cara é meio nervoso, fica meio... Olha só. Vamos voltar aqui na genética, na hereditariedade, que nós começamos a falar com vocês. Vocês viram já que é uma matéria bastante interessante. Tenho certeza que todos confirmaram que isso aí desencadeia aquele processo. Será que eu sou filho? Não sou? Eu tenho certeza que alguns de vocês, pelo menos, fizeram aquela sórdida pergunta para os pais, né? Qual que é o teu tipo de sangue? Ou se não, foi ver a cor dos olhos para ver se confirmava, né? Porque a mente humana é uma mente muito complicada. Quando a gente trabalha com esse tipo de situação, né? Você acaba ficando meio doidão. Então, assim, tenho certeza que alguns, no mínimo, ficaram ativos com relação a essa questão aí, ficaram suspeitando, né? Será que eu sou doido? Isso que até parece que isso vai mudar alguma coisa, né? Isso não vai mudar absolutamente nada, né? O Gabriel mesmo já pediu até exame de DNA, né? O Gabriel é meio doidão, né? Sim. Exame de sangue, DNA. Eu quero ver sangue. Se o sangue não der nada, tá? Eu quero saber aqui, DNA. Olha só, caso do Daniel, do Gabriel. Filho de peixe, peixinho é. O que você acha com relação a essa afirmação? Vocês acham que isso aqui é uma situação que realmente ela se sustenta ou ela não se sustenta, hein? Será que você pode ter aqui? Olha só aqui, ó, uma menininha ruiva, né? E aqui eu tenho uma mocinha aqui, cabelo mais escuro. Será que essa situação... Tem aquele negócio, por exemplo, assim, ó, de seu pai ser loiro e você nascer moreno. Mas seu avô era moreno. Aí você pega a característica do seu avô. Não tem um negócio assim? Claro que tem. Você vai ter assim, ó, o meu primo, ele tem um olhão verde. Verde mesmo, que olho verde. Sim. Meu tio não tem olho verde, não tem nada. A minha tia também não. Mas o pai do vô dele tinha olho verde. Sem problema. No caso aí, tanto os dois, tá? Os dois tios seus, eles são heterozigóticos. Então, eles têm um alelo dominante, mas tem um recessivo. E o que acontece? No caso do seu primo, para ele nascer com olho verde, cada um dos dois receberam um alelo recessivo, um do pai e um da mãe. Aí ele nasceu diferente dos pais. Aí não tem problema nenhum. O que é complicado é se os dois tivessem, os seus tios tivessem um olho claro e ele tivesse olho castanho, por exemplo, olho escuro ou preto, tá? Aí seria meio complicado. Mas vamos deixar essas coisas aí para lá, porque isso aí não... Olha só, você tem pessoas, tem algumas características que são herdadas dos pais, tá? Essa aqui você tem uma pessoa que é ruiva, essa aqui é uma pessoa que é morena. Você tem aqui, ó, a questão de enrolar a língua. Tem gente que não tem essa capacidade aqui, ó, não consegue, a língua é totalmente reta, tem pessoas que faz isso com, tá? Com facilidade. Outra coisa, aquela questão Oi. Você acha que você não tá... Não sei se você tá querendo compartilhar a tela, mas não tá compartilhando, não. Não tá aparecendo, não, meu cara? Não. Não tá, não. Eu ia falar isso agora também. É porque eu saí de uma tela aqui, entrei na outra e então não compartilhou. Espera aí. Vamos lá. É nóis. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora tá. Agora sim? Então aqui, ó. Tem até uma menina mostrando a língua para você aí, meu cara. Aí você tem dois tipos de língua, né? Então você tem a capacidade de enrolar a língua e a capacidade que você não tem de enrolar a língua. Tá vendo aí? Então, outra coisa que você tem também, que é hereditário, aquela questão das covinhas, né? Quando você vai rir assim, às vezes aparece uma covinha. Isso também é transmitido. Agora eu quero perguntar para vocês aqui um detalhe interessante. A gente vai ver aqui os experimentos do padre, do Mendel, vou falar para vocês alguns detalhes sobre o experimento.
Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que o fato de uma pessoa ser geneticamente idêntica, pensa para responder um pouquinho. O fato de uma pessoa ser geneticamente idêntica, isso implica dela ter exatamente a mesma aparência, independente do local onde ela vive? O que vocês acham? Como é que é, Zé? A pessoa é gêmea, é um clone um do outro. Gêmeos idênticos. São geneticamente idênticos. Tá? São clones. Agora, o fato de elas serem clones, tá? São idênticas, quer dizer que ela vai ter, então, exatamente as mesmas características uma das outras, independente do ambiente onde ela está vivendo. Vamos colocar assim, uma está morando lá na Europa, tá? Outra está morando, sei lá no Equador, tá? Será que as características dessas pessoas podem alterar? Aí entra aquela questão do darwinismo, né, professor? Tipo, do caracol lá, que o caracol era igual, aí um morava no frio, o outro morava no calor lá, e as características deles eram diferentes, só que eles eram gêmeos. E as características eram diferentes de acordo com o ambiente. Tipo, o corpo se adapta de acordo com o ambiente. Isso, que envolve a questão da especiação que você está falando aí, né? Que você vai adaptando e às vezes pode até surgir novas espécies, né? Mas exatamente, você tocou numa expressão aí, ó, que o que determina a nossa aparência não é só o nosso gene, não é só o nosso genótipo. Isso é um fator. Você pegar duas pessoas que são clones, se elas moram em locais diferentes no planeta, tá? Essas duas pessoas que são clones, elas apresentam exatamente o mesmo genótipo. O gene dela é idêntico. Você pegar lá o DNA, vai ser o mesmo, tá? Clones que eu estou me referindo aqui são gêmeos idênticos. Agora, o fenótipo dela, o que é o fenótipo? A aparência dela, ela pode mudar em função de onde ela está. Num lugar bate sol, no outro não bate. Exatamente, exatamente. Se você mora no Rio de Janeiro e toma praia todo dia, você vai na praia, você vai à praia todo dia, você vai ficar mais queimado, você vai ficar mais bronzeado, tá? Vai ter mais vitamina D no corpo. Oi? Consequentemente, vai ter mais vitamina D no corpo. Sim, exatamente. D-hidroxivitamina D, ou também conhecida como D-hidroxicodicalciferol. Vai ter mais. Agora, presta atenção, tem um problema. Mas eu estou lá no sul, está mais frio, etc. Tal, moro no Paraná. Eu tenho menos exposição ao sol, fico mais tempo. Aí um gêmeo fica mais tempo em casa, sei lá, trabalha em home office, agora na pandemia. O outro trabalha na zona rural e trabalha no sol durante todo o dia, olhando lavoura, etc. Tal. Eles vão ter diferenças? Vão ter diferenças. No genótipo, não. O genótipo deles vai ser exatamente o mesmo. É o mesmo DNA. Tá? Agora, no fenótipo, que retrata a aparência, é aquilo que o Gabriel falou. O fenótipo, ele é determinado por fatores ambientais. Então, presta atenção. O Gabriel Pérez, por exemplo, um cara magrinho. Se ele tivesse um irmão gêmeos, e se esse irmão gêmeos tivesse uma inclinação a comer muito, o irmão gêmeo idêntico, o que ia acontecer com ele? O cara ia engordar, e o Gabriel, se comesse menos, tá? Comesse o normal, ele ia ficar magro. Então, o que acontece com os gêmeos? Você fala assim, mas eles são idênticos, são idênticos, mas a aparência não, tá? A aparência pode ser determinada pelo ambiente. Então, um pode ser mais moreno, porque toma mais sol, o outro pode ser mais claro, toma menos sol, tá? Um pode ser mais gordo, porque vai demais na churrascaria, come picanha, com aquela gordura, além de ter o coração entupido, etc, tal, né, por colesterol. O outro pode ser vegano, só alimentos de vegetal. Só para deixar claro, isso aqui é um exemplo hipotético. O Gabriel não é magrinho. O Gabriel não é o Gabriel. Então você engordou na pandemia. Você era magro, pô, não era? Tô zoando. Pô, você é magro, velho. Tô magrelo. Gabriel, nossa, parece um esqueleto. A grande dificuldade que eu tenho com vocês, sinceramente, assim, é que
eu tenho, assim, recordações de vocês em sala de aula há 6 meses atrás, praticamente, né? Então, assim, a gente vê, e quando você coloca uma foto, alguma coisa assim, tem uns que colocam a foto quando tinha 5 anos de idade. Aí tem que fazer um exercício, né? Pra você recordar direito, assim. Nós vamos ter Tô zoando, problemas. ainda sou magrinho, velho. Nem se eu comer Então, nós muito, vamos ter meu problema metabolismo é muito acelerado. de fisionomia, de guardar esse negócio de fisionomia. Então, guarda a voz de vocês, mas fisionomia, como nós ficamos pouco tempo, né, juntos, digamos assim, de forma presencial, quem sabe lá, né, se o ano que vem a gente já pode voltar, de fato, né? E agora, com essa zebra que já deu na vacina de Oxford, e, e a menina lá teve um problema mesmo, um problema de rejeição, teve inflamação, problema neurológico, né? Inflamou a medula espinhal, entendeu? Teve problema sério mesmo. Aí, por enquanto, a princípio, está se investigando se foi uma reação adversa à vacina. Por isso que é muito complicado. Vacina, mínimo que você tem de tempo para você testar uma vacina são 4 anos. A vacina mais rápida que foi feita, que foi para cachumba, na história da humanidade, foi a vacina para cachumba, que demorou 4 anos para ser produzida. 4 anos. Agora, você imagina você produzir uma vacina em 1 ano, né? Então, vai aparecer muitos sintomas, porque uma coisa é você fazer um teste num grupo de pessoas, tipo 1.000 pessoas, você está testando aquela vacina. Outra coisa é você estabelecer um teste em massa, onde você tem milhões de pessoas. Vai aparecer muito mais defeito, ou seja, pessoas com efeitos colaterais. Uma vacina que até hoje, ela é extremamente eficiente, mas algumas pessoas até hoje têm sérios problemas e têm efeitos colaterais. Essa vacina tem quase mais de 40 anos já, tá, que ela foi desenvolvida, depois ela foi aperfeiçoada, mas mesmo assim você não suprime os efeitos colaterais, é a vacina para febre amarela, tá? Tem gente, a maioria não tem problema nenhum, mas tem pessoas que tomam a vacina para febre amarela, uma semana depois desenvolve a doença, está morto. Acontece. Entende? Então, assim, essa da Covid ainda, digamos assim, estamos caminhando. Agora, imagina a vacina russa. O nosso amigo aqui, o Gabriel Pérez, também, que é um comunista assumido, né? Vai comprar essa vacina e vai tomar a vacina do Putin. O cara lá, conhecido como Sputnik, essa vacina russa, ela foi testada em 76 pessoas. Eles estão falando que ela é eficiente. Como é que um grupo Pois é, você tá ligado que se eu tivesse, você tá ligado que se eu pessoas, tivesse uma máquina do tempo, eu voltava no tempo e cortava a garganta do Karl Marx. Você tá entendendo isso, né? Você o tá problema, ligado nisso já. o problema não foi o Karl Marx, nem o Friedrich Engels, cara. Não foram eles. Esses caras, eles foram apenas teóricos daquilo que eles achavam ideal. Você pegar o princípio dele, o princípio de você estabelecer uma igualdade social, etc, tal, né? Eles estavam dentro de um contexto em que imperava um capitalismo brutal com a Revolução Industrial, em que você tinha um proletariado totalmente dominado por uma burguesia dominante. Então, eles desenvolveram uma teoria. Na teoria, era até interessante o que eles propuseram. Na teoria o negócio é Na bonito, teoria. né? Na teoria. Só que o grande problema é que o ser humano ele não consegue ser submetido a um sistema igualitário, como eles propuseram, né? Todo mundo ganhando a mesma coisa, não ter diferenças de classe, etc. Tal. Mas, na prática, sempre você quer ter um que domina sobre o outro. Aí entra o seguinte, então nós vamos adotar o marxismo. Então não eram as ideias dele que é o problema. O problema é que o marxismo ele foi adotado no mundo todo, nos países, pelo menos a antiga União Soviética, hoje é Rússia, etc. Tal, na China ainda, que é um grande representante, foi adotado o mundo todo, é uma expressão, né? Em boa parte do mundo, num regime autoritário. Você está entendendo? Então você é obrigado a ser daquele jeito. Então você é obrigado a seguir aqueles princípios. Aí não funciona. Por isso que sim, isso aí matou muita gente. Essa ideologia dele matou mais que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira junto. Então, mas aí é o seguinte, mas a ideologia aí já é o comunismo, né? Aí é o comunismo, tá? Por quê? Porque aí você tem o socialismo proposto por eles, então é uma coisa assim, eles imaginaram um projeto ideal de vida, vamos dizer assim, de estruturas econômicas, tal. Aí, para implantar isso, Pedro o Grande na Rússia, no segundo século
na segunda década, aliás, do século XX, ele já implanta um sistema totalmente ditatorial. Né? Então, ele implanta um sistema comunista. Então, você é obrigado. Aí você não tem. Aí você esquece os princípios de Marx, aí você entra num princípio comunista em que as pessoas não têm liberdade de expressar o que elas sentem. Elas têm uma determinação pelo governo e tem que ser cumprida. Aí, dentro desse comunismo, aí o que tem de positivo, o que tem de negativo? Bom, um dos aspectos foi um grande genocídio, né? O comunismo representou um grande genocídio global, assim como também o nazismo também representou, só que o comunismo, até o final da Segunda Guerra Mundial, ele foi importante num aspecto, né? Ele foi importante no aspecto de que eles se aliaram, praticamente, eles foram muito importantes, a antiga Rússia, para acabar com o nazismo, certo? Então, de um lado você tinha os Estados Unidos, do outro lado a Rússia. Depois, Segunda Guerra Mundial, década de 60, aí começa aquela briga espacial, você quem vai na Lua primeiro, blá, blá, blá. Aí dividiu o mundo em dois blocos, o mundo capitalista e o mundo, não é socialista, é comunista mesmo, certo? Agora, hoje, esse legado do comunismo, praticamente hoje no mundo, você não tem, a não ser Coreia do Norte, você tem a Cuba e você tem China, que é o grande exponencial. Só que a China... Venezuela também, né? Não, a Venezuela, aquilo lá não é nem uma coisa nem outra. Aquilo lá é idiotice congênita aguda. Aquilo lá não tem discussão. Aquilo não é regime de governo. Aquilo lá é regime de interesse. Você paga o exército para ficar no teu lado e o exército, ele acaba que, né, através de um ditador, ele acaba assumindo as rédeas, etc, tal, de um babaca, né? Isso aí não pode ser nem chamado de comunismo. Agora, você pega um sistema mais rígido, por exemplo, como o da Coreia do Norte, tipo, aquele chinês lá, aquele coreano lá, Kim Jong-un lá, totalmente pirado, né? Aquilo ele obriga as pessoas, aquilo cara é maluco. Aquilo é comunismo. Tem lá na Coreia do Norte, tipo, tem umas coisas que se você vê a regra lá, você não acredita. Tipo, exatamente. O povo lá dá uma ração pro povo. Comida lá é ração. Tudo dinheiro é investido no sistema militar e na casta que apoia o governo. O povo recebe ração para comer. É ração mesmo, ração humana. Que chama, que eles comem ração humana. Então, assim, ninguém pode abrir a boca. E na China, a China é o pseudo-comunismo, né? Ela é comunista internamente para ela pagar os funcionários, ela não paga, não tem direito à aposentadoria, paga... Na hora de tudo, na hora da privatização, ela é comunista. Aí na hora da economia lá... Aí é mais capitalista que os Estados Unidos. Né? Abre as portas para o mundo inteiro e produzir lá. Exatamente. Né? Então, assim, hoje em dia, tirando esses países, aí o que aconteceu no mundo hoje? Você ficou com alguns ideais que são socialistas e alguns ideais, tá, que são conservadores, basicamente. Então, os socialistas hoje são aqueles ideais mais liberais e os conservadores. Você tem essas duas linhas aí, se tratando do mundo todo. Mas o problema, não que eu defenda ou que eu concorde com Marx, não é isso. O problema é que ele acabou sendo o pai da criança, sendo que o interesse dele não era isso. Ele nunca pregou um regime autoritário para ninguém. Pelo contrário, ele queria um regime de liberdade. Agora, o gênero humano, a implantar as ideias dele... Mas sabe o que é, por exemplo, a ideia dele de pegar as coisas que eram, por exemplo, a sua empresa tinha que ser do Estado. Isso já é uma coisa tipo, que eu considero autoritária. Se é minha, o que você tem que pegar e dar para o Estado? Então, mas ele isso queria... era uma ideologia dele. Então, sim, isso já é uma coisa a estatização, né? A estatização. Mas talvez ele tinha o Estado como um representante do povo, um Estado popular, né? Que representasse o povo e todo mundo pudesse usufruir daquela estatização. Mas isso não aconteceu na prática. Aí quem usufruiu disso tudo foi apenas o Estado, né? Então ele não conseguiu isso. Então, assim, ele não conseguiu, não. A ideia dele, na verdade, não foi aplicada de fato, essa isonomia. Agora, o grande problema é o seguinte: nós estamos lidando com seres humanos. Quando você lida com seres humanos, você está lidando com ambições. Então, o grande problema do socialismo é o seguinte: se um cara fica lá, tô aqui tranquilo, com o braço cruzado, e o outro está se matando para trabalhar, né? Então, aquele vão ganhar a mesma coisa. Vai ganhar a mesma... Então, isso aí isso aí é desmotivante, velho.
Não tem entende? Isso é motivação pro cara motivante. trabalhar. Agora, você pega a economia capitalista, tem um lado lá do cara querer engolir o outro, né, no americano, que é a coisa assim, aquele princípio capitalista americano, tá? Um quer engolir o outro, aquela coisa, mas, por outro lado, ele é motivado, né, por algo que você está almejando, você crê, aliás, você crê, você busca uma coisa, eu quero comprar tal coisa, então eu quero ganhar mais dinheiro para eu comprar isso, então você tem um sonho. Agora, o socialismo, muitas vezes, ele acaba matando esse sonho, né? Não que eu não seja a favor a projetos sociais, né, do governo, que tem que ajudar a população carente, etc. Tal. Tem que ajudar. Só que, por exemplo, eu estou achando, minha opinião, estou achando que hoje o atual governo nosso, ele começa a ter uma visão muito parecida com a visão anterior lá do PT. O que o PT fazia? Ele distribuiu o Bolsa Família para o Brasil inteiro, né? Principalmente nas áreas mais carentes. E isso aí, de certa forma, angariou para eles o quê? Muitos votos, principalmente na região norte e nordeste. Você paga o Bolsa Família. Agora, a proposta é substituir esse Bolsa Família por um outro. Eu não sou contra subsídio, fique bem claro isso. Mas se você substituir por um Renda Brasil de R$300, em vez de você pagar 150, você vai pagar R$300 por mês. O governo federal está propondo isso para a partir de janeiro. Eu discordo, entende? Por que eu discordo? Eu discordo tanto com a política do PT quanto a atual política, não de auxílio. Agora nós estamos em pandemia, tem muita gente precisando receber, tá, etc. Tal. Agora, no que eu discordo? Eu discordo porque isso aí tem um viés eleitoral, tá? Eu vou dar dinheiro para o povo, depois o povo vota em mim. Eu não vejo assim. Eu acho assim, se você pegar a região do Nordeste, 27% da região do Nordeste e do Norte do país tem água tratada em casa, tem esgoto tratado. O resto, quase 72%, não tem nem água nem esgoto. Então, por que não fazer um plano? Então, vamos então, aqui no Sudeste, nós estamos no céu, né? 80% aqui das residências aqui tem esgoto em casa, tem esgoto que é levado, não tem nada, esgoto tratado, etc. Tal, tá? Tem água tratada. Agora, a realidade do Brasil não é essa. Por que ninguém aparece e fala assim, vamos tratar do problema de esgoto no país? Porque isso aí não gera voto, entende? Não gera voto. Agora, dar dinheiro para o povo, estabelecer renda ao povo, isso gera voto. Então, a minha grande preocupação hoje, que nós saímos num sistema que o pessoal falava assim, 16 anos de esquerda, que foi 16 anos de esquerda, né, do governo de esquerda, com reflexo do governo petista, e nesses 16 anos, quando você muda, você polariza para o outro lado, que seria, eu não sei se dá para chamar direita o governo do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ele tem um regime próprio, é muito mais um bolsonarismo do que uma direita mesmo, quando eu comparo principalmente com a Alemanha, com a Angela Merkel, que ela, sim, ela é da direita, Angela Merkel, mas, assim, o Bolsonaro tem as suas particularidades, mas o grande problema que eu vejo entre Lula e Bolsonaro é que ambos têm uma similaridade, e essa similaridade é que são populistas. Isso aí é complicado. Chega num ponto que trava tudo, entende? Aí eu quero manter a minha imagem, eu quero manter a minha condição, aí quando você começa a preocupar simplesmente com a tua popularidade, aí você começa a fazer aquilo que o Congresso está pressionando, que o povo quer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí você abre aquela... Eu acho que na próxima eleição nós vamos ter a vertente para 3 candidatos. Você vai ter uma vertente onde vai ter ali um candidato da esquerda, como sempre, apoiado pelo Lula, ou dependendo aí o que se faz aí no Supremo, não sei lá, de repente até o próprio Lula, tá? Você vai ter o Bolsonaro do outro lado, e no meio aqui, você vai ter um outro candidato, que vai ser o Sérgio Moro, com aquele que saiu agora lá, que era procurador, Deltan Dallagnol, né? Então vamos aguardar, vamos ver. O que vai ser bom aí para o Brasil? Não sei, viu? Já não sei, porque nós saímos num regime, né, que arrebentou com o país durante 16 anos, arrebentou com a Petrobras, agora nós estamos num outro regime. E eu, assim, eu sou bastante pessimista, que eu não vejo, assim, uma melhora significativa, entende? Nessa transição, e ainda mais com essa pandemia agora, e depois você tem uma posição intermediária aí, que seria o Moro também, que eu não sei, não tem nenhuma experiência política, não tem, assim, uma visão otimista do Brasil para os próximos anos, tá? Vamos ver o que dá. Por isso que
Você falar para mim política, assim, eu não sou chegado, tá? Não tem dificuldade com relação a essa questão da política, porque política os caras sempre dão um jeitinho, entendeu? Sempre vai entender. É Vai... meio ruim, mas eu gosto de, tipo, estudar, aprender bastante sobre política, Não, porque eu tem que gosto muito. estudar. Tem que estudar. Mas, tipo, eu vi eu tava vendo na internet umas, como é que fala? Umas ideologias, e tem uma que eu me identifiquei bastante, que eu gostei, tipo, não sei se você já ouviu falar no anarcocapitalismo, Já. que é, tipo, é um capitalismo sem Estado, onde, tipo, a população abre o governo para um livre mercado, onde você vai ter mais concorrência, não vai ter imposto que o Estado propõe sobre a população, e, tipo, você vai ter um livre mercado onde você vai ter concorrência, preço mais baixo, só que, por exemplo, você não vai ter os privilégios do governo, por exemplo, que é o SUS, a polícia, só que você vai ter que ter empresas privadas que vão trazer, e como vai, tipo, vai ter uma empresa de polícia, entendeu? E essa empresa vai cuidar da cidade, só que vão ter várias concorrências, e essas concorrências vão deixar o preço muito mais barato, cada vez mais barato, porque mais concorrência, e porque, por exemplo, a polícia, ou então o SUS, o pessoal acha que é de graça, só que não, velho, é tudo imposto, Não, que você o brasileiro paga tudo, é lógico. Tudo paga, e tem gente que ignora isso. Então, por exemplo, se você abre o livre mercado para a população e você consegue ter mais concorrência, e menos imposto, você vai ter o preço muito mais baixo do que o imposto e mais a menos concorrência, porque como tem muita lei trabalhista, muita coisa, ninguém quer investir no Brasil. Porque não tem um livre mercado, você não pode... Por exemplo, o cara prefere muito mais investir na Austrália, nos Estados Unidos, num país onde tem muito menos lei trabalhista por causa da burocracia. Mas só que aí eu concordo com algumas coisas, mas anarco vem de anarquia, você sabe, né? Então, é um Estado assim que você não tem uma liderança institucional. Então, nesse caso, favorece mais países de fora. Por exemplo, imagina, com uma situação institucional, você tem problemas assim, os Estados Unidos, se ele puder sugar, se a China puder sugar, se a Alemanha puder sugar da gente aqui, eles sugam com a maior, entendeu? Facilidade. Então, se você não tem embasamento jurídico para você estabelecer regras e normas, né, que prevejam, então, essa abertura de mercado, os outros países de fora vêm aqui e leva tudo, entende? Aí leva Amazonas, leva tudo, não fica nada. Por isso que é difícil, você tem que fazer isso aos poucos, você tem que não tirar o Estado do nada Aí seria um processo, né, contínuo e demorado, até implantar uma nova ideologia, que seria. Ideologia. Isso aí você precisa de mudança de gerações com essa nova ideologia. Então é um negócio muito complicado. Você tira muito, muito rápido, além de a desorganização, vai vir uma crise, não dá certo. Exatamente. Então vamos voltar aqui agora, falando bastante sobre política hoje. Olha só, nesse caso aqui nós temos esse padre, você vai conhecer bem esse padre aqui, que é o Gregory Mendel. Ele estabelece aqui as duas leis de Mendel, ele é muito interessante no caso da genética, tá? Porque ele começa a ver, então, as variedades que são estabelecidas quando ele começa a cultivar ervilhas. Então, ele cultiva ervilhas e começa, então, a misturar variedades de ervilhas para ver com relação à coloração. Não só ervilhas, mas também ele cultivou outras plantas. Só que tinha um problema na época dele. Na época dele, ele não tinha condições financeiras para ele exercer ou para ele frequentar uma boa faculdade. O que ele fez? Ele entrou, então, no seminário, ele se tornou padre, porque, no caso do padre, ele teria a condição de ser custeado pela própria igreja, e ao ser custeado pela própria igreja, o que ele faria nesse caso, então, como ele estava sendo custeado pela própria igreja? Ele teria acesso às melhores faculdades. Aí ele fez isso, e tornou-se o primeiro dos grandes geneticistas que nós temos na história, tá? Como ele começa a observar, por exemplo, a ervilha, ela tem uma flor fechada, que a gente chama de flor cleistogâmica, tá? Se ela é cleistogâmica, ela é fechada. Se ela é fechada, ela não libera pólen, porque o pólen, por ela produzido, realiza o processo de autopolinização e, consequentemente, a autofecundação. Lembrando que ervilha, né, dá dentro de vagem, é uma leguminosa, legume em vagem, é uma angiosperma, também conhecida como magnoliófita, tá? Então, ele começou a estudar essas ervilhas. E a partir do momento que ele começou a dedicar-se aos seus estudos, apesar de ser monge, ele tipo assim, né? Eu não vou celebrar mais missa,
etc. Tal. Eu não vou ser sacerdote mais diretamente vinculado a cuidar de uma igreja. Eu vou ficar mais aqui, tá? Tratando de determinados assuntos, tá? Pertinentes à ciência. Aí ele começa a tratar de determinados assuntos pertinentes à ciência. E que vocês sabem bem que o Vaticano, por exemplo, ele tem, né, alguns padres, são padres específicos. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, você tem já sabe, que vocês veem isso no cinema também, né? Você tem um episódio, por exemplo, de paranormalidade, um episódio suposto de demonismo, né? Uma coisa assim, aí você vai falar para mim assim, Zé, isso aí o cara, por exemplo, ele está possuído pelo demônio, uma situação. Isso aí é um problema psiquiátrico ou é um problema possessão mesmo? O cara tem um demônio, alguma coisa assim, né? Aí é uma outra coisa que a gente tem que sentar e discutir, para ver a opinião de vocês, etc. Tal. Porque dentro da ciência, muitas situações dessa aí pode ser considerado problema psiquiátrico mesmo, tá? O cara aí fala, problema psiquiátrico, problema com utilização de drogas, etc. Tal. Mas tem a questão religiosa, e no caso, por exemplo, do Vaticano, eles têm um grupo de padres que são consagrados ao ministério do exorcismo. Vocês já devem ter visto isso, já, Invocação do Mal, parece, eu acho, parece, que a gente está mencionando a Annabelle, se não me engano, a Annabelle também acho que aparece. Então, geralmente, só que a Annabelle é um padre local, né, eu acho. Você tem um padre que ele fica especificamente para aquele ministério do exorcismo, entende? Tem uma série no Globoplay, eu assisti esse ano, as várias séries, começo do ano, eu achei legal essa série. Eu não sei se está dentro da idade de vocês, depois vocês dão uma olhada lá, porque não eu indico a coluna. Eu acho que está. Também não tem nada demais, não. Chama Evil, Mal, tá? Evil, Mal. Dá uma olhada naquela série, assiste um episódio. São 13 episódios, eu acho, no Globoplay. É muito legal, porque ele coloca para você duas situações, assim, ó. Você que chega à sua conclusão. Bom, isso aqui envolve parapsicologia, envolve religião, ou isso aqui é um evento científico? Por quê? Tem uma mulher que é ateia, que é contratada, é uma psicóloga, e ela tem sempre essa conotação científica dos eventos, inclusive com relação ao exorcismo, entende? E tem um padre que contrata essa mulher, que não é padre ainda, mas ele está estudando para ser padre, né, do Vaticano, e ele já tem a conotação religiosa. Então a série é legal porque trabalha com as duas coisas. Aí você conclui no final de cada episódio. Será que isso aí era um episódio? Será que isso era um problema que se explica pela ciência? É um problema que se explica pela religião ou pela paranormalidade? Veja se vocês têm a faixa etária aí, Evil. Assista pelo menos um episódio. Para quem não gosta muito de coisa assim que envolva um pouquinho, viu? Vocês são um pouquinho de terror, eu não recomendo, não. Então, olha só. Aqui você então, tem as formas de semente, tá? Que ele começou, então, a fazer aqui com a vagem aqui da ervilha, tá? Que ele começou, então, a fazer experimentos. Então, a partir desses experimentos, ele começou a descobrir aqui, tá? Os alelos. Quem são os alelos? Os alelos são aqueles genes que determinam algumas características específicas, quando você cruza variedades, por exemplo, de plantas. Então, aí ele começa aqui, ó, a partir da ervilha, ele vai descobrir, então, os alelos. Então, você já viu muito em genética, quando você fala assim, nossa, Zé, tem um indivíduo que é azão-azinho e outro indivíduo é azão-azinho. O que significa isso? Significa que ele é portador de um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? O alelo dominante é aquele que prevalece no corpo do indivíduo para determinar determinadas características. O alelo recessivo, se ele tem duplo par, por exemplo, Zé, eu nasci para coloração da pele, eu nasci com 2 alelos recessivos, que a gente representa por azinho. Então, eu sou azinho-azinho. Significa que você, em relação à coloração da pele, você pode ser totalmente desprovido de coloração da pele. Aí, nesse caso, você é albino, tá? Você não tem pigmentação na pele. Você nasceu sem essa pigmentação na pele. E, consequentemente, você tem maior tendência a desenvolver câncer de pele ou algo do gênero, tá? Ah, Zé, mas se eu sou azão-azinho, o alelo dominante meu azão, ele prevalece sobre o azinho.
Então, o dominante, ele controla uma maior produção de melaninas, que confere a coloração da sua pele. Sim, ele confere uma maior produção de melanina, só que tem um problema. Ele está dominando sobre o recessivo, não está? Está dominando sobre o recessivo. Mas o fato de eu ser, por exemplo, heterozigótico, então homozigótico, é quando eu tenho os dois alelos iguais. Azão, azão, azinho, azinho. Os dois são iguais. Agora, quando eu sou heterozigótico, tá? Ou que a gente fala híbrido, né? Em relação à dominância, eu tenho um azão e um azinho. O que acontece? Embora eu não tenha albinismo, eu posso transferir esse alelo recessivo para o meu filho. E se eu casar com uma outra pessoa que é heterozigótica, tá? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui do albinismo. Para outra pessoa que é heterozigótica para o albinismo, ela também pode transferir esse alelo recessivo para o filho. Aí a criança, filhas de pais, tá? Que tem a pigmentação, ou seja, que pode ser moreno claro, pode ser branco, pode ser moreno escuro, pode ser da cor negra, independente disso. Filho de pais com essa coloração, a criança pode nascer albina. É aquilo que o Gabriel falou, ó, tem 2 tios que têm os olhos castanhos, aí nasceu um com o olho azul ou olho verde, porque os 2 pais eram heterozigóticos. Eles não manifestaram a cor azul do olho, porque o alelo dominante que eles tinham, tá, para a cor castanha prevalece sobre o alelozinho, o pequenininho, o azinho, mas transferiram exatamente esse azinho para os filhos. Aí o filho pode nascer com o olho claro, tá? Então, a genética, ela trabalha com essas características, tá? Não só de plantas, aqui Mendel, ele trabalhou muito com planta, mas não só com plantas, mas trabalham também com a característica de indivíduos, tá? De seres vivos de uma forma geral, como os animais. Então, por exemplo, o que Mendel fez? Mendel fez assim, ó, ele começou a cruzar, ele cruzou lá, ó, ele pegou 2 indivíduos. Um indivíduo era uma semente, por exemplo. Deixa eu ver se tem o cruzamento dele aqui, ó. Azão, azão. E a outra semente que ele pegou só tinha alelo recessivo. Deixa eu ver se tem cruzamento dele aqui. Azinho, azinho, por exemplo. Aqui ele não vai trabalhar aqui ainda com o cruzamento, tá? Mas ele vai trabalhar aqui, aliás, não vai trabalhar com as letrinhas, mas já vou informando para vocês. Aí, o que acontece? Ele pegou aqui na primeira geração, cruzou tipo assim, ó, azão, azão, com outro indivíduo que tinha 2 alelos recessivos, azinho, azinho. Então, qual a possibilidade que eu tenho aqui de nascimento? Todos os indivíduos que vão nascer aqui, ó, vai receber um azão, se for o azão, por exemplo, do pai, vai receber um azão do pai e vai receber um azinho da mãe. Então, todos esses indivíduos, eles são heterozigóticos. Aí, o que ele fez? Aí ele fez o seguinte, ele pegou azinho, azinho e falou assim, ó, eu vou cruzar de novo, tá? Então, eu vou realizar, então, um processo, tá? De cruzamento dessa geração inicial que surgiu, que todos tinham a cor lisa. Então, aqui, ó, para colocar isso de uma forma mais simples, ele pegou uma ervilha aqui lisa com uma ervilha rugosa. Quando ele cruzou essas 2 ervilhas aqui, ó, 100% delas, elas tinham a cor lisa, ou tinha a forma lisa, tá? Aí ele ficou pensando, isso aqui, ó, é a primeira geração do cruzamento das plantas, que nós chamamos de F1. Será se eu cruzar agora lisa com lisa, Zé, será que vai ter alguma diferença? Aí ele viu que, na verdade, havia uma diferença significativa. Então, se você cruzar aqui, ó, lisa com lisa, o que vai acontecer? Olha o que ele fez. É como se aqui tivesse surgido, ó, aqui era tipo azão, azão, aqui azinho, azinho. Aí ele cruzou tudo, todas elas nasceram azão, azinho. Só que agora, ele quis agora fazer o seguinte, ó. Ele pegou o azão, azinho e cruzou com azão, azinho. Lisa com liso. O que aconteceu? Aí, por exemplo, desse cruzamento, pode surgir 4 indivíduos distintos desse mesmo cruzamento. Dos 4, 3 têm o azão dominante. Ou é azão, 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 azinho e azão, azinho. Então, 3 têm azão dominante e 1 apenas tem o azinho, azinho.
Aí ele começou a observar o seguinte, que ficou conhecido como primeira lei de Mendel, tá? 75% das sementes que eram produtos dessa fecundação, desse cruzamento de lisa com lisa, na geração, isso aqui que a gente chama de F2, é a geração F2, tá? Na geração F2, você tinha 3 que manteve a cor dos pais, que é a cor que a gente chama de parental, tá? 3 com a cor, com a forma lisa, e apenas uma com a forma rugosa. Ah, Zé, mas então nasceram 3 com 1, 4. Nasceram 4. Então, 1 sobre 4, Zé, dá 0,25. 0,25 é 25%. 0,25 é a mesma coisa. Zé, mas deixa eu falar. Se você tem uma F1 lisa e uma geração P lisa, a chance é menor ainda? Se eu tenho uma F1, o quê? Ó, você tem uma F1 ali. Uma Tudo F1 que liso. cruza com uma lisa da geração P. Aí você tem menos chance de ter rugosa ainda? Não, dessas lisas aqui, ó, aí você vai diminuindo, ó. Dessas lisas aqui, você tem lisa que é totalmente homozigótica, azão, azão, e lisa que é heterozigótica, azão, azinho, tá? Se eu cruzar agora a lisa que é azão, azão, com essa aqui que é rugosa, que é azinho, azinho, todas elas 100% voltam a ser lisa. Agora, se eu pegar aqui, ó, aqui é azão, azinho e cruzar com azinho, azinho, aí vai acontecer o que você acabou de falar. Vai diluir. Aí o que vai acontecer? Aí vai nascer 50% de lisa e 50% de rugosa. Eu vou diminuir a lisa e vou aumentar o quê? A rugosa. Tá? Aí você vai diluindo aqui ao longo das gerações. Só que aí, ó, essa lisa que você está pedindo para eu cruzar aqui vai depender de qual lisa que ela é, entendeu? Se ela é azão, azão, se ela é com 2 alelos, azão, azão, ou se ela é com um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, vai determinar aí, isso aí, o que vai ser o importante para a gente determinar. Eu vou mostrar para vocês, aqui eu não sei se vai ter o quadrinho, se não tiver, na próxima aula eu faço o quadrinho para vocês. Só para você ver aqui, tá? Tá vendo que aqui está dando a proporção 3:1? Só que ele tinha que ter mostrado aqui o quadrinho do cruzamento. Aqui talvez, eu não sei se ele pode ser que não vai mostrar. Deixa eu ver. Aqui já vai entrar direto na meiose nos gametas aqui, ó. E aí eu vou mostrar aqui, ó, os alelos, ó, que eu tô falando para vocês, ó. Aqui que você tem aqui, ó, aqui para você enxergar. Isso aqui que eu queria que vocês vissem aqui, ó. Tá vendo essa aqui, Gabriel? Essa aqui é a lisa, ó. Tá vendo? Essa é a lisa. Da F1 lá. E essa aqui é a lisa também, tá? Então, ele tem um alelo recessivo. Aí, como é que você cruza isso aqui? Isso aqui é a coisa mais fácil que tem, ó. Você vai formar 4 filhos aqui, ó. Então, ó, azão com azão dá azão, azão. Ó, azão com azinho dá azão, azinho. Tá? E aqui você vai ter, ó, sempre o dominante primeiro, que é o maiúsculo. Azinho com azão. Você vai pôr azão, azinho. E aqui, ó, azinho com azinho. Azinho, azinho. O que acontece aqui, ó? Tá vendo que você tem 3 dominantes aqui, ó, no cruzamento e um recessivo? Então, eu tenho 3 em 4. 3/4 dá 75%. E aqui do recessivo, ó, eu tenho 1 em 4. 1 em 4 dá 25%. Ou seja, em outras palavras, 75% aqui, ó, apresentam sementes lisas. É apenas uma rugosa. Foi que ele colocou lá atrás. Aí tem um problema. Das sementes lisas, 25% elas são totalmente dominantes, são azão, azão, e 50% delas, 2 em 4, são heterozigóticas, tá? Então, ó, se você pegar qualquer uma dessa aqui agora e cruzar com essa aqui, fazer o mesmo quadrinho, só que você coloca aqui, ó, azinho, azinho, aqui você coloca azinho, azinho, aliás, azão, azinho, e aqui você coloca azinho, azinho, você vai ver que vai dar 2 azão, azinho e 2 azinho, azinho. Aí 50% diminui o teor de lisa e aumenta o teor de rugosa. Aí você pode diluindo ao longo das gerações F2 e F3, tá? Que a gente vai trabalhar mais com isso na próxima aula, porque nosso tempo aqui está se esvaindo, né? Já são quase o horário de intervalo de vocês. Mas vamos lá, então.
Vamos ver quem que está aí, né? Quer que manda o nome no chat? Ou você vai fazer chamada? Deixa eu falar aqui rapidinho aqui, ó. Amanda Cambraia, beleza. Ana Júlia, Ana Laura, Eduardo. Pessoal, fala presente para a gente ganhar tempo. Eduardo, Stephanie, Presente. Gabriel Pérez, está aí. Presente. Giovana Gonçalves, Gustavo Fonseca, Presente. Gustavo Igor Leite. Cadê o Igor? Isabelle Martins. Isabelle Sente. Presente. O Igor está aí, beleza, Isabelle. João Pedro Silvério. JP Calheiros. Presente, Zé. O Santos agora, o João Pedro Santos. Presente, Zé. Júlia. Presente. Leonardo. Lívia. Cadê a Lívia? Luma. Presente. Marcela. Presente, Zé. Mariana. Cadê a Mariana? Murilo. Nicolas. Só para Zé esperar que estou acabando. Nicolas, só para ele entrar aí. Paula. Presente. Rafaela Silva. Rafaela Terra. Tá aí as duas, né? Renato. Sara. Tainá. Presente. Tiago. Vitor. Presente. Vinícius. Iris. Tá aí também. Beleza. E o Yuri. Presente. Beleza, então, pessoal. Até semana que vem. Depois eu vou ver se hoje ou amanhã eu coloco as notas. Zé, o Vinícius é presente também, pô. Ah, não, Vinícius eu vi aqui. Tá? Zé. Então, beleza. Abraço. Tchau, tchau. Zé. Falou.